Em Dia dos Namorados, a PSP revela que as queixas por violência no namoro aumentaram 10% em 5 anos. A maioria das denúncias parte de mulheres. Num dia em que se comemora o amor, há dados que mostram que nem todas as relações são um mar de rosas. A PSP revelou que as queixas de namoro aumentaram 10% em 5 anos. Entre 2018 e 2022 recebeu 10.480 denúncias. A violência pode ser física, psicológica, social, sexual e económica e pode ser concretizada através de injúrias, ameaças, ofensas, agressões, humilhação e perseguição. Nestes 5 anos, apenas em 2020 e 2022 foi registada uma diminuição do número de queixas. Olhando para os números, em 2018 a PSP recebeu 1.920 denúncias, no ano seguinte 2.185. Em 2020 diminuíram para 2.051, voltaram a subir em 2021 para 2.215 e no ano passado baixaram para 2.109. Familiares e amigos devem estar atentos aos sinais de pressão constante, como o isolamento em função da vontade do agressor. Entre o dia de hoje e 18 de fevereiro, a PSP vai realizar uma operação de sensibilização e informação nas escolas sobre a prevenção da violência doméstica, nomeadamente a violência no namoro. A iniciativa destina-se a jovens entre os 13 e os 18 anos. Também a UMAR lançou hoje os números de violência no namoro, num estudo que envolveu cerca de 6.000 jovens de todo o país. O controlo, a violência psicológica e sexual são os comportamentos mais comuns. São números preocupantes os divulgados pela UMAR. Um estudo entre jovens com média de idades de 15 anos indica que 67% dos inquiridos não percepciona como violência no namoro um dos 15 comportamentos questionados no inquérito. E para os jovens compreenderem que estão num relacionamento de namoro abusivo é muito complicado, porque se estamos a falar de controle, violência psicológica, que são as mais estimadas e que têm níveis de indicadores de vitimação, muitas delas não estão a ver que no presente estão numa relação abusiva, não é? Muitas vezes até os próprios amigos e amigas é que sabem primeiro que aquela amiga está numa relação abusiva que propriamente a pessoa que está dentro dessa relação. A legitimação da violência no namoro leva a maior fatia de percentagem, com mais de 50%, seguido da violência psicológica com 36% e a violência sexual com mais de 30%. Quanto aos atos de violência mais legitimados, pegar no telemóvel ou entrar nas redes sociais sem autorização é a maior percentagem, com mais de 35%. Segue-se insultos durante uma discussão e pressionar para beijar, com cerca de 30%. Estamos falando muitas vezes até de jovens já na secundária, jovens já com uma ideia estabelecida, o que é um relacionamento íntimo, já com ideias muito estereotipadas, o que é ser homem e mulher numa relação de namoro, porque nós temos falado aqui das questões de género que estão presentes nas relações de intimidade. Estas questões já estão muito enraizadas com jovens de secundário. Controlo e violência psicológica são os comportamentos mais legitimados em relações de intimidade entre os jovens e, por isso, urge haver pedagogia desde muito cedo. Mas aquilo que vamos fazendo é já trabalhar desde o pré-escolar alguns conceitos como emoções, sentimentos positivos, portanto, conceitos mais básicos. Naturalmente não se fala de violência no namoro com crianças do pré-escolar, não é? É sempre adaptado, mas vamos trabalhando desde o pré-escolar até ao ensino secundário e mais para a frente também é importante trabalhar com adultos, claro que é importante, mas aqui voltado para as crianças e jovens. E, portanto, o facto de existirem estes dados aos 15 anos só nos indica que é necessário um trabalho de prevenção que seja mais profundo, não é? E que seja feito a nível nacional. Participaram neste estudo cerca de 5.920 crianças e jovens de todo o país, com idades entre os 11 e os 25 anos. E para nos ajudar a analisar estes números, junta-se agora em direto por videochamada Cátia Pontedeira, da UMAR. Boa noite, seja bem-vinda. Tal como ouvimos, são números que continuam a aumentar e a preocupar. De que forma é que podemos continuar a combater este problema? Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. De facto, tal como a peça acabou de apresentar, a prevenção é o nosso caminho. A prevenção feita de uma forma sistemática, holística, e que sabemos que deve começar o mais cedo possível em termos de idade destas crianças e destes jovens, de forma a que no futuro não aceitem estes comportamentos violentos enquanto parte integrante da relação. Mas pode-nos dar exemplos concretos dessa prevenção?
Com certeza, nós na UMAR já temos mais de 20 anos de experiência em termos de programas de prevenção e aquilo que fazemos é ir às escolas, conversar com estes jovens sobre o que é que eles consideram que é uma relação saudável e violenta. Muitas vezes destas conversas resultam que há concepções, como por exemplo que o ciúme é uma coisa positiva, que depois permitimos espaço para que conversem entre si, dando as ferramentas adequadas para que possam discutir estas questões, eles e elas próprios, no próprio grupo e entre pares, conseguem chegar à conclusão que o ciúme não é uma coisa positiva, né? Estas manifestações de ciúmes são manifestações também de posse e de controle e, por outro lado, manifestações de carinho e de amor, isso sim são as provas de amor que se querem numa relação saudável. Então, trabalhar com estas crianças e jovens, através de ferramentas pedagógicas e principalmente participativas, em que não sejam pessoas de fora, adultos e adultas, que digam o que é certo e o que é errado numa relação de intimidade, mas que sejam eles próprios e elas protagonistas desta mudança, portanto, se envolvam na discussão, partilhem ideias e façam esta reflexão entre pares, e nós, claro, técnicos e técnicas, estamos lá meramente para mediar a sessão, para dar os instrumentos ao debate, não é? Para colocar as questões em cima da mesa, mas de facto existe esta interação depois entre o grupo de pares, em que muitas vezes há estas discussões e depois o caminho é sempre, felizmente, no sentido de trazer ao de cima aquilo que devem ser as relações de namoro que deveríamos estar hoje aqui a celebrar, em que se pautam pelo respeito, pelo respeito das vontades e da autodeterminação da outra pessoa, das vontades também até também no término do relacionamento violento, não é? De alguma forma, porque também sabemos que algumas vezes estas formas de violência de que aqui vamos falando também se manifestam após o relacionamento terminar. Cátia, consegue dizer-nos se esta subida deve-se também ao aumento do número de agressões ou de denúncias? Naturalmente que se há mais vitimação, ainda bem que há mais denúncias, porque haver maior denúncia também significa que há mais casos a serem acompanhados de forma especializada, mais casos a serem acompanhados pela justiça e, portanto, a nós haver mais denúncias não é de todo alarmante, é por outro lado bom, porque estamos a desocultar estas formas de violência que é como deve ser. E, portanto, nós não temos a comparação deste estudo com os anos anteriores. Aquilo que vamos vendo, de facto, e também no nosso trabalho no terreno com estas crianças e jovens, é que estas formas de violência que vão sendo as mais prevalentes também até na violência doméstica e, portanto, também entre pessoas adultas, são também aquelas que são mais legitimadas já com estes jovens. Portanto, as formas de controle e a violência psicológica que sabemos estarem muito presentes também em relações de intimidade entre pessoas adultas. E, portanto, daí que tínhamos que trabalhar ao nível da prevenção, já com estas crianças, no sentido de demonstrar que para existir uma relação de namoro, as duas partes devem ser iguais em termos de tomada de decisão, em termos de poder, em termos de poderem, de facto, deliberadamente decidir cada um por si próprio. Apesar de estarem numa relação, são duas pessoas independentes e que devem ter também esta independência, naturalmente. Há algum retrato que nos possa fazer, quer das vítimas, quer dos alegados agressores, no que toca ao contexto socioeconómico? Ou é transversal? Na verdade, estas questões tanto da violência no namoro quanto da violência doméstica, aliás, a violência no namoro integra, de facto, o crime de violência doméstica, é um crime que acontece de uma forma transversal na sociedade, a todas as classes sociais, incluindo a todas as classes socioeconómicas. Não há um perfil de vítimas e não há um perfil de agressores, porque esta questão está muito enraizada na nossa sociedade, não é? Está muito enraizada na nossa cultura, na nossa forma de estar e até na nossa forma de transmitir o que são relacionamentos. Nós transmitimos muito, por exemplo, que tem de haver um pedido de namoro, não é? Aos jovens. Tem de haver um pedido de namoro, mas que esse pedido de namoro tem de ser feito pela figura masculina. Todas estas ideias enraizadas do romantismo, de alguma forma, também estão a estereotipar. E temos vários provérbios, não é? Quem veste as calças e que os ciúmes são uma coisa positiva e quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Todos estes provérbios que estão de alguma forma, ditos populares, estão de alguma forma enraizados na nossa cultura, estão para toda a gente, não é? Fazem parte da sociedade e nós todos e todas somos socializados neste contexto e também por isso é uma realidade transversal em termos de classes socioeconómicas, sem nenhuma dúvida. Cátia, muito obrigado e boa noite e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Boa noite.